Mais parabéns pelas palavras. Passo então a palavra à senhora Adriana Torres. Bem, boa noite a todos, boa noite, vereador, boa noite, Claré, boa noite, querida amiga Selma, boa noite aí às pessoas que estão presentes. Bem, a minha posição ela é muito clara, já foi inclusive divulgada na internet, a posição da Abraça, que é a Associação Brasileira de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, né, uma associação nacional, e que é presidida por uma mulher autista, né, que é a Fernanda Santana, que tem em seus quadros outros integrantes que são pessoas autistas. Isso já é uma evolução na questão do autismo no Brasil, porque até pouco tempo nós só tínhamos familiares participando de associações ou de qualquer outro movimento relacionado ao autismo. Você pega a história o histórico de luta da pessoa com deficiência no Brasil e vai perceber que esse salto de sair da área de saúde e ir para busca de direitos aconteceu na década de 80 para a maioria, né, dos movimentos, quando as próprias pessoas com deficiência, né, na época do ano histórico que a ONU colocou como o ano da luta, né, da igualdade, entre as pessoas com deficiência, que o ponto principal foi exatamente sair, né, desta visão patologizante, dessa visão de saúde e ir em busca de direitos, né? E, infelizmente, até hoje, na questão do autismo, nós temos ainda muitos grupos pró-cura, muitos grupos que ainda não compreendem que o autismo não é uma doença. O autismo não é um problema. O autismo é uma condição neurodivergente que tem sua base na genética. Selma, eu vou discordar um pouquinho de você. A gente hoje já sabe muito sobre o autismo. Muita coisa, eu digo de evidências científicas. E as evidências científicas já mostram de onde vem o autismo, né? Por que nós temos que trabalhar tanto a questão do transtorno do processamento sensorial, que cerca de 95% dos autistas apresentam, e eu, na verdade, acredito que seja 100%, esse 5% é porque é bem leve. Nós sabemos que não existe o autismo, e sim os autismos, porque é uma condição realmente muito diversa pela quantidade de genes que está envolvido na questão. Então, assim, no mundo inteiro tem evoluído, principalmente a partir dos estudos de Lorna Wang, de 1970, que redescobriu os estudos de Asperger. Eu estou fazendo essa linha de tempo em relação ao autismo para poder posicionar aqui a questão da Abraça. Quando Kanner falava de autismo, ele pegou uma caixinha desse tamanhozinho, onde ele colocou um estrito número de crianças com uma estrita condição ali dentro, né? E aquilo ali, esses aqui são os autistas. E qualquer criança que saísse daquele padrãozinho que ele criou, não, essa aí não é autista. Enquanto que Asperger, ainda um ano antes, ele já descrevia a condição de uma maneira muito mais abrangente, inclusive falando de mulheres autistas, falando de genes autistas. Mas esses estudos se perderam por conta da Segunda Guerra, por conta do próprio marketing de Kanner. E Kanner foi o que colocou esse termo que Bruno, alguns anos depois, né, abraçou, que foi a porcaria do termo mães geladeira. Isso acontece porque, muitas vezes, mães autistas, né, ou crianças com uma grande hipersensibilidade sensorial e com dificuldade com o toque, o que não é o caso do meu filho, porque ele é hipossensível e por isso ele jamais seria rastreado nesses métodos antigos, elas evitavam o toque da mãe. Ah, não, então a culpa é da mãe. Claro, por que não? Não é mesmo? Ao invés de parar e tentar entender o que aquela criança, né, estava passando. Bruno, quando pegou essa ideia, foi para frente e separou dezenas de mães de crianças, porque as mães que causavam autismo em seus filhos. Foi um sofrimento inimaginável. Depois, outros psicanalistas vieram com a ideia da mãe crocodilo, né?
E atualmente tem a ideia da mãe superprotetora, porque de geladeira a gente pulou para superprotetora. A culpa vai ser nossa, no final das contas sempre a mãe será culpada, né? Mas não vamos saber qual vai ser a questão. E a genética está aí, está mostrando claramente, né, como que o cérebro do autista funciona, como que a gente pode trabalhar, inclusive, a plasticidade cerebral com essa questão do diagnóstico precoce. Só que a evidência científica, ela é muito importante para essa questão do autismo, não somente para desculpabilizar quem não tem culpa, mas para tratarmos a questão de uma maneira correta. Não existe tratamento para o autismo, já que ele não é uma doença. Existem intervenções que dão suporte e apoio para que aquela criança possa se desenvolver, possa desenvolver suas potencialidades. Nós temos diversas intervenções interessantíssimas. Essa semana, Selma, eu estava conversando com uma pessoa do Texas para ver se a gente conseguia mandar uma pessoa para lá para estudar o método RPM, que é da Soma, né? Que é para crianças não verbais, para que elas possam sair do seu silêncio, como vários autistas adultos não verbais saíram dos seus silêncios no mundo. Isso nós estamos atrás. Agora, vamos falar desta lei. Esta lei que surgiu aqui, ela não veio daqui, né? Nós tivemos uma lei proposta o ano passado no Congresso, a Lei 13.438/17, que incluiu no Estatuto da Criança e do Adolescente um parágrafo, tornando obrigatória a aplicação de protocolo de detecção de risco de desenvolvimento psíquico, coloco assim muito entre aspas, porque esse é um termo psicanalista, tá? E não baseado em evidências científicas, em todas as crianças com menos de 18 meses. Bem, nesse período a Abraça lançou um manifesto contrário a esta lei, né, por várias questões, desde essa questão do desenvolvimento psíquico desse termo errôneo utilizado, até várias outras questões relacionadas à lei. Houve reuniões no Ministério da Saúde, tá? Esta reunião, surgiu dessa reunião uma nota técnica que está sendo utilizada em todo o Brasil e que deve ser seguida em todo o Brasil. É uma nota do Ministério da Saúde. Nesta nossa nota técnica, comprova-se ali escrito que um instrumento que o senhor apresenta aqui na proposição de lei que foi vetada, em turno único que foi votado, tá? Não foi 2 turnos, não. No site, então, está errado, lá está como turno único. Então, a gente pode pedir para a casa corrigir, mas foram 2 turnos. Eu estava presente nos 2 turnos. No site está escrito turno único. Eu fiz a pesquisa. Inclusive, eu divulguei... Nas 2 vezes eu fiz ampla divulgação, pelo menos nas redes sociais e aqui no site da Câmara, sobre as 2 votações. Também o autista legal. Tá. Retomando aqui, no caso da nota técnica do Ministério da Saúde, eles são muito firmes. Primeiro, ao falar o que já se sabe. O instrumento IRD não tem validação científica para ser colocado para essa utilização. E sim, isso importa, Clare. Importa porque não vamos utilizar um protocolo que não tem evidência científica para ser utilizado. Eu não posso simplesmente pegar um papel, rascunhar aqui e falar, olha, esse é o artigo, pronto, entreguei, alguém gostou, já foi replicado? Não, não tem replicação. É utilizado em algum lugar do mundo? Não, não é utilizado. Ah, mas nós vamos utilizar aqui. Não, não é assim que funcionam as coisas. O MChat, tudo bem, o MChat, a partir de 18 e 24 anos, é utilizado mundialmente, é verdade. E estamos, apesar de ainda não ser validado no Brasil, né? A própria Sociedade Brasileira de Pediatria, quando surgiu essa lei federal, fez questão de fazer aquela cartilha sobre o MChat, prevendo o risco do IRD. Prevendo o risco do IRD. O Conselho Federal de Psicologia soltou uma nota contra. Existe um racha dentro do próprio grupo de psicanalista brasileiro em relação a isso. E nós vamos adotar um protocolo que não tem validação científica, em um período que não existe nenhuma comprovação de que se possa ter diagnóstico precoce, que é de 0 a 18 meses, porque, de acordo com as evidências científicas, fazer rastreio de autismo de 0 a 18 meses, você produz muito mais falsos positivos do que diagnósticos corretos. No mundo inteiro, os países, a menor idade que você vai encontrar de rastreio é 16 meses. A menor idade que você vai encontrar.
que é no Reino Unido, se não me engano. Tá? A idade média encontrada é 18 meses. Então, não tem como apoiar a derrubada desse veto. Não tem como, porque contraria as evidências científicas, né? Contraria o que está sendo feito no mundo inteiro em relação à questão. E, principalmente, nas vésperas do Dia das Mães, onde vemos faixinha bonita, ah, mãe maravilhosa, etc. Vamos pegar um instrumento que, se você ler as perguntas, se você averiguar que eles são um questionário de causa relacional entre cuidador e bebê, ou seja, é um instrumento de culpabilização materna, eu acho vergonhoso eu ter que estar aqui, na Câmara, para dizer para vocês que não. Nós, mães, não somos culpadas do autismo dos nossos filhos, só se for a culpa, se existe culpa em genética. Né? Sim, eu tenho características autísticas. Claro que eu tenho. Eu tenho hiperfoco. E por isso que eu me especializei em autismo desde o diagnóstico do meu filho, que foi com 3 anos e 3 meses. E sim, o diagnóstico precoce dele foi muito importante para ele. Eu tive o privilégio de ter acesso a diversos médicos, a neuropediatra dele, que é a Lubiana Araújo, né? Que é uma fantástica neuropediatra. Inclusive, eu mandei para ela essa questão da audiência de hoje. E somos muito favoráveis ao diagnóstico precoce de acordo com as evidências científicas. Nada além disso. Então, sim, a Abraça é a favor de manter o veto e vamos trabalhar para que os demais vereadores estejam conosco e, posteriormente, estamos abertos para que seja feita audiências públicas junto com os outros movimentos e associações, pois eu não lembro de nenhuma audiência pública a respeito, né? Diferente, por exemplo, da audiência que eu vi outro dia, que foi convidado pelo Irlan Mello, né? Do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós viemos discutir isso aqui e que teve ampla divulgação. Além da Abraça, eu participo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, que é ligada à coordenadoria da Prefeitura de Belo Horizonte. E ninguém estava sabendo de nenhuma audiência antes da aprovação da lei. Nós não ficamos sabendo disso, né? Então, com certeza, a proposição de um novo projeto, dentro das evidências científicas, dentro do que está sendo hoje realizado, com certeza terá o nosso apoio. E, para além disso, Dorval, se você quer realmente apoiar as pessoas autistas, vamos tentar pensar em um projeto que, para além do diagnóstico, pense como será encaminhada essas crianças. Porque, como eu disse, e isso até ano passado era uma realidade que foi discutida, inclusive, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nós não tínhamos terapeutas ocupacionais no SUS. E o terapeuta ocupacional é o ponto-chave para a intervenção do autista. Né? Nós precisamos de uma mudança que aí vai muito além da minha alçada e da sua, que comece na faculdade. Porque eu não sei se você sabe, mas não se ensina neurodesenvolvimento nas faculdades de medicina. Doutora Raquel Del Monte, que é hoje uma das maiores especialistas em autismo no Brasil, ela era pediatra quando o filho dela nasceu e ela teve um filho, né, autista. Ela fez psiquiatria. Ela teve que fazer psiquiatria para poder entender o que estava acontecendo, pois ela mesma diz, na faculdade, na pediatria, nunca teve uma matéria a respeito de neurodesenvolvimento. E isso é um absurdo. Né? Então, nós precisamos melhorar os nossos profissionais, nós precisamos capacitar os nossos profissionais, nós precisamos ter profissionais habilitados. Sobre a questão da escola, Claré, eu escrevi uma cartilha, a Selma conhece, sobre autismo e inclusão escolar, que já está disponível gratuitamente na internet. Né? E temos que ir nas escolas, temos que conversar com os pais das outras crianças, temos que explicar o que é o autismo. Né? Eu já explico para o meu filho, que está com 6 anos, que ele é um autista, né? E que isso é muito bacana, porque ele tem coisas bem legais para mostrar para as crianças. Não precisamos de nada que não seja baseado em evidências científicas, não podemos retroceder para a época das mães geladeiras e mães crocodilos. Obrigada. Muito obrigado pelas palavras, senhora Adriana. Gostaria de fazer pontuar alguma coisa que você disse aqui. Em primeiro lugar,
a senhora disse que acompanhou pelo menos um dos 2 turnos, já que a senhora disse que achou que tinha tido só um turno de votação. Não, quando eu fiquei sabendo, por essa audiência, que foi divulgada a audiência foi divulgada no grupo, né, da comissão, eu fui no site, né, porque, na verdade, eu trabalho há 10 anos com direitos humanos, antes de ser mãe de autista, e eu fazia vários acompanhamentos aqui na Câmara. Eu fui no site baixar a proposição, baixar todos os documentos para poder averiguar o que era, porque no cartazinho não tinha as informações, e lá no site está escrito lá, turno único. Sim, então, mas a senhora disse, eu quero falar em cima da fala da senhora, em que aqui só teria acontecido um dos turnos. Mas então isso... Não, eu vou chegar no ponto, só um minuto, tá, só rapidinho. Então quer dizer que a senhora ficou sabendo que existiu essa votação aqui, na Câmara Municipal. Então, assim, eu queria fazer uma sugestão para em um próximo momento, no futuro, porque tudo que a senhora colocou aqui foi muito interessante, e deu para perceber que a senhora se aprofundou muito no assunto, a senhora tem conhecimento amplo. Que a senhora possa, da próxima vez, discutir esse tema no curso do processo legislativo, porque às vezes poderíamos ter feito alguma emenda no projeto para melhorar ele nesse sentido, com todo esse conhecimento que a senhora tem a oferecer. Com certeza, se eu tivesse sabendo que esse projeto estava sendo discutido na casa, eu teria participado, mas eu não fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo essa semana com a notícia do veto e da audiência pública para discutir o veto. Isso que eu falei. Eu não fiquei sabendo da discussão dessa lei. Eu estava nessa casa há um mês atrás, na reunião do seminário que teve sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu vim falar sobre a questão do autismo. Tive uma fala aqui, você pode pegar, eu inclusive peguei a parte e coloquei na internet, mas não, eu não fiquei sabendo, e até lhe pergunto, teve alguma audiência pública sobre o projeto? Não, então, eu vou chegar nesse ponto, deixa eu só fazer umas pontuações, depois eu posso até voltar a palavra para a senhora. Então, isso aqui é uma Câmara Municipal em que os vereadores legislam, a própria Câmara divulga em seu site tudo o que acontece aqui dentro. Estou dizendo isso, é importante eu frisar isso, senhora Adriana, porque ficou parecendo que nós não tivemos o trabalho de divulgar esse projeto. Então, eu divulguei em todas as minhas redes, contei com várias pessoas que divulgaram, inclusive algumas estão aqui, vejo o rosto da Joana, da Vivian, da Juliana e de outras pessoas que acompanharam esse processo. Toda a divulgação, se a senhora depois quiser conversar com elas para conferir, teve essa divulgação, inclusive do site da Câmara. Então, assim, eu como vereador e essa casa, nós temos que cumprir esse dever de divulgar. E os interessados também têm que cumprir o dever de buscar essa informação. Assim, a gente não tem como fazer mais do que divulgar, divulgar e divulgar. Então, eu fico até surpreso da senhora não saber que um projeto do ano passado sobre o tema autismo não estava sendo discutido nessa casa. Um segundo ponto é que audiências públicas são, sim, importantes, mas elas não acontecem no momento em que o vereador simplesmente deseja. Neste caso, foi uma provocação. Essa lei ela não foi elaborada, a ideia não foi minha. Eu recepcionei, achei interessante, busquei entender. As pessoas em que eu procurei estavam de acordo e, por isso, eu coloquei esse projeto de lei protocolei esse projeto de lei. Então, outro ponto que eu gostaria de dizer aqui é que a senhora citou sobre os 16 meses, no caso da Inglaterra. Então, a senhora antes disse que não existe nenhum diagnóstico que poderia ser feito até os 18 meses, depois a senhora citou o caso da Inglaterra, que poderia ser iniciado com 16 meses. Nenhum país do mundo adota um protocolo antes de 16 meses. Foi a minha fala. Exceto a Inglaterra. Que a maioria... Não, falei ele a partir de 16 meses. Mas foi isso que eu disse. Não, todos os outros a partir dos 18. Isso, e a Inglaterra a partir dos 16. Se não me engano, eu tenho que recordar, porque eu não sei se é a Inglaterra ou a Holanda. Ou a Bélgica. Tem que ver. Então, este país que possivelmente aceita dentro dos 16 meses, isso então fortalece, pelo menos um pouco, a questão da possibilidade e da importância de se ter um possível diagnóstico antes também dos 18 meses. Já que algum país chegou... A senhora vai fazer caras para mim que a senhora a senhora não consegue escutar as minhas palavras. Se eu errar aqui no que eu disser, a gente pode depois discutir isso, mas a senhora não consegue me ouvir? Olhar para mim, a senhora tem que olhar para baixo, tampar o rosto? É porque o senhor está falando bobagem.
Então, que a senhora me corrija depois. Eu não falei bobagem, eu simplesmente repeti o que a senhora disse aqui. De forma que é o caso. incorreta. De forma incorreta, não. Eu repeti que a senhora disse que algum país, que era a Inglaterra, poderia utilizar isso a partir de 16 meses. Por favor, deixa eu te explicar. Não deixa eu explicar, não. A palavra está comigo. Okay, Daqui a pouco eu retorno para a senhora. Tá? Então, eu vou continuar pontuando aqui. O veto, ele poderia, nesse caso, já que a senhora trouxe essa informação, a senhora trouxe informação, então, que nesse projeto de lei, o MChat, a senhora concorda, né? E não concorda com o IRDI. Está certo isso? É o que a senhora disse. Então, o veto poderia ter sido parcial se este IRDI realmente não funcionar, né? Eu tenho que entender melhor, porque não é opinião, não é uma corrente unânime, não é uma corrente única. Existem pessoas que acreditam no IRDI. E, no mais, dizer da importância das palavras da senhora. Muito obrigado por tudo que a senhora disse. E só peço para que a senhora tenha um pouco de respeito. Tudo que a senhora disse eu escutei com muita atenção, me direcionando o olhar à senhora. E, hora nenhuma, eu fiz caras, até porque eu respeito qualquer palavra de qualquer pessoa. Então, só peço respeito não só a mim, mas a todos aqui, quando colocarem a sua opinião, e que a senhora possa participar mais aqui desta casa, inclusive com atenção quando um projeto de lei for tratado ao tema tão importante que a senhora acompanha, autismo, já que esse projeto foi muito bem divulgado por essa casa, pelo vereador e pelas pessoas que acompanham o tema autismo aqui em Belo Horizonte. A senhora gostaria de usar a palavra mais uma vez? Com certeza. Estou muito impressionada com a sua fala. Eu frequento essa casa há 10 anos, né? E nunca fui tratado dessa forma. Estou chocada. Desculpe. Acho que o senhor deturpou minha fala quando eu falei que não existe. Eu vou repetir a fala para que ela não seja cortada, tá? Não existe protocolo utilizando no mundo de 0 a 18 meses. A idade mais utilizada no mundo é a partir de 18 meses. O protocolo mais utilizado é o MChat, né? O IRD foi um protocolo criado por um grupo de psicanalistas, né? E dentro da própria psicanálise, ele não tem sido validado, né? Não tem validação científica, não é questão de opinião. Opinião é uma coisa assim, eu gosto de chocolate, eu gosto de sorvete. É uma questão de evidência científica, isso é muito importante quando se discute um projeto desse, né? Estamos falando aqui de algo que precisa ser discutido entre especialistas mesmo. Eu acompanho a Câmara há muitos anos, bem antes disso. E sim, eu tenho o costume de entrar no site da Câmara. E acredito que todas as outras pessoas da Comissão de Defesa das Pessoas com Autismo aqui, da coordenadoria, também façam esse acompanhamento. Por isso foi minha surpresa e a surpresa do grupo, porque realmente nós não ficamos sabendo, tá, do projeto. Não estou falando que é culpa de ninguém, eu só estou relatando uma situação. Não quero culpabilizar o vereador, porque eu sei que não é responsabilidade dele. Agora, audiência pública, é bom lembrar que essas audiências públicas, elas são previstas tanto na Constituição Federal quanto em nossa lei orgânica. A obrigação das comissões, né, de realizarem políticas públicas para discutirem projetos diversos. Como este projeto em si, ele traz especificações muito técnicas, Adriana, aí é a opinião, eu acho que seria muito de bom tom sempre haver audiências para discutir, porque os vereadores não têm, né, obrigação de saber sobre tudo. Você não tem obrigação de saber sobre autismo, de saber que IRD não é validado, que MChat é validado. Você não tem essa obrigação, né? Mas você trouxe a informação. Então, peraí, eu estou com isso aqui, será que isso é bom mesmo, não é? Uma audiência pública, ela ajuda, ela facilita, porque ela traz aí profissionais que realmente atuam na área e que vão poder te auxiliar, né? E ter aí a participação social democrática, né? Com opiniões divergentes, porque só opiniões alinhadas não é. A democracia não funciona muito bem assim. Eu queria colocar isso, peço desculpas, mas é porque realmente eu fiquei um pouco chocada
de ver minha fala sendo descontextualizada, tá? Eu repeti a minha fala para que ela não fosse. Obrigada. Muito obrigado, senhora Adriana. A sua fala não foi descontextualizada. Eu só repeti quando a senhora disse que a Inglaterra era uma exceção em iniciar os 16 meses. Eu só disse isso, e a senhora disse isso. Está gravado. E, no mais, eu queria dizer, pedir desculpas também se eu a ofendi de alguma forma, mas foi só deixando claro que a divulgação foi feita, e eu preciso dizer isso, até porque é gravado, para não ficar parecendo para quem nos acompanha que nós não fizemos esse nosso papel de divulgar. Então, por isso que eu frisei isso, dessa importância. E quando eu disse para a senhora que eu fiquei surpreso da senhora não ter conhecimento desse projeto de lei, é porque as pessoas que eu conheço que acompanham realmente, então, elas tiveram esse acesso, porque o site da Câmara divulgou, mas às vezes foi uma exceção, às vezes o site poderia, não sei, aconteceu alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, agradeço, que não é o momento para a gente ter esse tipo de embate mais caloroso. É muito importante, como a senhora disse, de termos audiências públicas para tratar desse tema, porque surgem opiniões diversas, e dizer que eu não procurei pessoas alinhadas com a minha opinião, até porque esse projeto não foi uma ideia minha, eu recepcionei ele. E eu recebi pessoas em meu gabinete, mensagens e tal. Não tinha até então, até hoje, confesso, recebido nenhuma mensagem, nenhuma opinião diversa do próprio projeto. Então, por isso que, para mim, parecia uma coisa unânime, até então. Mas estou aqui para aprender, gostei muito da palavra da senhora, a senhora demonstrou um amplo conhecimento, e a audiência pública tem essa função. Mas, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para o doutor Antônio Clarence.